Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu creio que sim, nós também estamos bom, graças ao nosso bom Deus. Queridos, eu passei a tarde toda olhando a minha rede social e eu estava olhando ali os pedidos, alguns palpites, né? Sobre alguns temas que os nossos irmãos internautas, os nossos inscritos, tinham deixado ali nos seus comentários. E para a honra e para a glória de Deus, irmãos, eu pude fazer ali a soma e eu encontrei 48 pedidos sobre esse tema aqui, ó. Podemos congregar em casa? Pastor Francisco, traz uma live sobre congregar em casa, se de fato nós podemos, se de fato a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos dá respaldo de nós congregarmos em casa, somente em casa. Então eu recebi 48 sugestões desse tema bem aqui. Eu quero estar trazendo para vocês. Lembra dos irmãos, nossos irmãos que estão no Facebook, daqui a pouco essa live vai estar lá no nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você que é meu amigo, você que é nosso amigo, é nossa família, você que está junto conosco aqui no nosso canal no Facebook. Eu quero convidar você, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, no nosso canal. Por que eu digo assim, nosso canal? Porque lá nós crescemos juntos. A palavra de Deus diz o quê? Crescei-vos na graça e no conhecimento das Sagradas Escrituras. E lá eu quero pedir a sua inscrição, você mesmo. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, é de graça, não custa nada. Esse é um ato de, como eu posso dizer, irmão, até de humildade, né? Você está se inscrevendo lá no nosso canal. Lá você vai encontrar palavra de Deus, orações proféticas, testemunhos. Nós temos ali as orações dos salmos. Mês de janeiro todinho foi oração do salmo. Depois à tarde nós tínhamos crescimento espiritual. Tem live lá para tudo que você precisa. Pastor Francisco, eu não estou conseguindo orar, estou tendo dificuldade em se aproximar de Deus através das minhas orações. Lá também tem live. Pastor Francisco, como é que eu faço para permanecer na presença de Deus? Lá também tem live. Pastor Francisco, como é que eu faço para meditar na palavra de Deus, para me ter prazer pela palavra de Deus? Tem lá. Pastor Francisco, como é que eu faço para ter uma vida de santidade? Pastor Francisco, como é que eu faço para jejuar? O que é o jejum de Daniel? Nós estamos agora no mês, já estamos no amanhã vai ser o 17º dia do jejum de Daniel. Eu fiz a live lá de como fazer um jejum de Daniel, para quê, quais são os benefícios, o que eu devo agregar. Queridos, no canal do YouTube, o canal da Palavra de Deus, né? Você vai encontrar de tudo, para aquela área da sua vida que você não está conseguindo crescer espiritualmente, as portas não se abrem. Você está passando por... lá tem as minhas ministrações dos nossos cultos, tem culto da família, tem os pilares da família, tem muita coisa boa. Lá no canal tem mais de 600 páginas. Você vai abrir esse canal no YouTube, aí você vai se inscrever, está escrito assim, se inscreva, aí você vai lá e se inscreve. Do lado tem um sininho, clica no sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo no canal, você é notificado no seu aparelho, seja no seu celular, seja no seu tablet, seja no seu notebook, qual for o seu aparelho de comunicação, via internet, você vai ser ali notificado. Se inscrevendo lá, você vai ver um texto, clica ali no texto e abre a página ali, você vai abrir uma página. Pastor Francisco, como é que eu faço para enviar uma oferta missionária para esse canal, para o nosso canal? É o nosso canal. Toda vez que você contribui com uma oferta missionária, você está contribuindo para você mesmo, porque é o nosso canal, entendeu? Nós crescemos junto. Aos irmãos que estão conosco desde o começo, já viu como que nós começamos, olha como nós estamos aqui, e ainda precisamos de muita ferramenta de trabalho. Estou precisando de um notebook urgente, porque eu tenho que apresentar novos quadros, tem coisas que no celular dificulta muito, na câmera dificulta muito, então é necessário, irmão, se você sentir de Deus lá,
você vai ler o texto. Pastor Francisco, eu posso enviar uma oferta missionária para o seu ministério? Sim, nós temos nossas obras sociais também. Esse ano 2024, eu quero vestir, eu quero alimentar, eu quero pregar o Evangelho com força e muitas vezes necessita de uma ajuda. Se você sentir de Deus enviar a sua oferta missionária, aquilo que Deus tocar no seu coração. A Bíblia diz assim, ó, que Deus se alegra com quem dá com alegria. Então, queridos, a pedido dos nossos internautas, dos nossos irmãos aí, foi 48 sugestões, igual com o mesmo tema. Pastor Francisco, faça uma live sobre podemos congregar em casa? Queridos, eu recebo pessoas diariamente nas minhas redes sociais, na minha denominação, no nosso ministério, na nossa igreja, pessoas que perguntam, pessoas que buscam ali algum conselho, né? E nós estamos aqui para isso. Então, podemos congregar em casa, vai ser a live dessa noite, a pedido de 48 membros. Alguns eram inscritos e outros não. Eu quero fazer um pedido também, um apelo muito importante. Você que tem visualizado o nosso trabalho, que são muitos, irmão, são muitos que têm visualizado o nosso trabalho e ainda não é inscrito, se inscreve, irmão, não custa nada, não vai chegar nenhuma continha, nenhuma cobrança na sua casa, no seu e-mail, não vai chegar nada, você está sendo só um canal de bênção, vai estar nos ajudando. E o YouTube, ele pede muito isso, deixa seu like também nos vídeos, vai lá nos vídeos, deixa aquela mãozinha assim, ó, clica na mãozinha, por quê? O próprio YouTube, ele recomenda os nossos vídeos, tem vídeos nossos que alcançam 10 mil visualizações, 5 mil visualizações, 7 mil, 400, 60, 900, 1.200. Então, imagina o quanto de pessoas que poderiam ser inscritos no nosso canal e não está sendo. Então, se você que tem visualizado o nosso trabalho, se inscreva lá no nosso canal, amém? Ó, deixa o seu joinha. Vamos para a nossa live. Podemos congregar em casa? É de Deus congregar em casa? Deixar de ir à igreja? Porque você ficou ferido com o seu pastor, porque você ficou ferido com os irmãos. Tem pessoas que deixaram de lado as suas congregações porque ficaram feridos com o pastor. A maioria delas é porque ouviu uma palavra que exortou, uma palavra que ali machucou, às vezes na ferida. Pessoas que não querem de fato, porque, vamos entender aqui, irmão, vamos ser bem claro. Deixar de ir a uma congregação, se afastar da igreja porque ouviu uma palavra que às vezes confrontou ali aquela área da sua vida que você está em pecado, irmãos, é a questão de sermos leigos. É necessário, irmão, para você ter um relacionamento com Deus, para você ter um relacionamento com Jesus, para até você buscar o caminho da salvação, você tem que estar congregando. Então tem pessoas que se afastaram da igreja, irmão, por causa de uma palavra de exortação, por causa de alguma coisa do seu pastor, que o seu pastor falou e ele não gostou. Porque tem pessoas que querem ir para a igreja, mas só querem ouvir coisas boas, coisas que massageiam o seu ego, não querem ouvir palavras de confronto, querem ouvir palavras de conforto. E a igreja, irmão, a igreja não é lugar para você ir para se sentir confortável. Tira isso da tua cabeça. Tem muita gente que eu vejo, irmãos, que vão para a igreja, escolhe até a melhor igreja do bairro. Tipo assim, aquela ali é a melhor igreja porque ela é grande, ela é bonita, as poltronas são confortáveis, eu nem vejo as horas. Pessoas que buscam uma igreja confortável é porque elas nem querem ver a hora passar. Elas querem ver, elas nem vê quando o culto acabou, porque elas se sintam bem. E nós não temos que ir para a igreja para se sentir confortável. Não é? Isso aí, irmão, isso aí não tem contexto para isso. Nós temos que ir para a igreja. Na verdade, a igreja foi fundada, né, desde o Velho Testamento até as epístolas do Novo Testamento. A igreja foi fundada para confrontar a pessoa, confrontar o pecador, levar o pecador ao arrependimento. Então, é de Deus isso? Deus aprova? Queridos, vamos lá, vai. O que é congregar de fato? Congregar é ser membro de alguma igreja, é se batizar nas águas, é ser membro de comunhão com os irmãos, relacionamento. Irmãos, todo cristão que se vê como cristão genuíno, ele tem que congregar, ele tem que relacionar. Não existe cristianismo sem relacionamento. Não existe cristianismo sem comunhão. Eu vou reunir em casa. Irmãos, cai fora dessas células. Essas células não edificam em nada,
Pelo contrário, massageia as vontades, leva as pessoas à vaidade, leva mais as pessoas a se aprenderem as suas vaidades, não criam raiz, não crescem espiritualmente, a maioria não tem líder espiritual, não tem pastor, estão ali com irmãos ali que uns têm... Não, certo dia eu queria pregar numa célula que tinha no bairro, e eu vi que aquela célula tinha algo de errado. Eu orei a Deus e pedi: Deus, me leva. Querido, eu vi coisas que nem quero nem estar trazendo para essa live. Sabe o que acontece? Eu perguntei para quem estava no comando ali na direção: quem é o pastor? Ah, nós não temos o pastor. Quem é o líder espiritual? Ah, nós não temos. Não tem nenhum. Então, o responsável é quem? Sou eu, pastor. O responsável era um levita, irmão, um membro ali, né? Um membro, levita, não desprezando o levita, nem desprezando o membro. Mas o que eu quero dizer com isso? Não tinha conhecimento em doutrina, em exortação, em levar uma palavra. Não, você está entendendo? Então tem muitos que deixam de congregar na igreja para ficar frequentando célula, reunindo célula dentro de casa, aí tem uma vida da maneira como quer, vive nas suas próprias vontades. Na igreja não vai viver suas vontades, na igreja vai ouvir uma palavra que vai fazer com que as pessoas tenham as suas faculdades regeneradas. Pessoas que não congregam, pessoas que querem viver relacionamentos em casa, irmãos, é algo muito sério, né? Então congregar significa... Congregar também significa ser obreiro. Você está entendendo? Você sabia que Deus nos chamou todo mundo? O próprio Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que acontece? O próprio Senhor nos batizou com seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo, temos a incumbência de sermos obreiro, de pregar o evangelho. Obreiro é aquele que se une a algo que faz a vontade, não a sua, mas a vontade da igreja, a vontade do seu pastor, a vontade da sua liderança. Congregar, irmãos, é ser submisso. Pessoas que não buscam a igreja nunca vão ser submissos, porque a igreja leva-nos a ser submisso, a igreja leva-nos a princípios de humildade. Então a Bíblia diz que quando você se torna humilde, Deus te honra. Na sua casa você nunca vai ser humilde, sabe por quê? Porque na sua casa você edita as suas próprias vontades. Na sua casa você vai editar as suas próprias regras, a sua própria hierarquia. Então, pessoas que usam muito esses métodos dentro de casa nunca vão se submeter aos métodos de doutrina da igreja, da palavra. As pessoas dizem: eu congrego na igreja tal, mas não frequento os cultos regularmente. Então, irmãos, não congrega. Você não congrega. Ah, eu congrego, como eu disse aqui, eu congrego lá naquela igreja lá. Cita até o nome. Na hora de falar o nome da igreja, faz dar um sorriso de um lado ao lado, enche o peito: eu congrego na igreja tal, na igreja tal. Mas não frequente os cultos regularmente. Não vai para o culto de doutrina. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, sexta-feira, culto de doutrina, puxa, o pastor está pregando, nem vai. Aí está sendo transmitido ao vivo. Até muda de estação, muda de canal, desliga a rede. Nossa, irmão, hoje em dia nós estamos vivendo isso, né? Então, irmãos, se você não frequenta os cultos regularmente, de fato você não congrega. Simplesmente você está se deixando se enganar. Você vai à igreja e diz assim, você vai à igreja e diz assim, a pergunta é: eu posso congregar em casa? Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Não deixe de congregar como é de costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se aproxima aquele dia. Congregar, irmão, é você abrir um espaço para alguém referir algo sobre a sua vida. É você se deixar ser admoestado, exortado, corrigido. A palavra de Deus diz que não podemos deixar de congregar. Não tem respaldo para você viver da maneira como você está vivendo. Ou você vive a palavra de Deus, que Jesus nos deixou, ou você vai viver essas ideologias. Geralmente pessoas que não querem congregar, que deixaram de frequentar a igreja, estão vivendo as suas próprias ideologias. Há umas semanas atrás, um jovem me procurou aí no nosso canal, no YouTube: Pastor Francisco, eu não estou congregando em igreja nenhuma, porque igreja nenhuma não está valendo nada. Eu falei: não, irmão, você está errado. Talvez quem não esteja valendo é você.
Porque você tem que congregar, você tem que buscar uma igreja. Não adianta você generalizar que as igrejas não estão valendo, as igrejas não estão prestando para viver a vida que você quer. Ele falou, pastor, mas eu estudo teologia, eu estudo através da internet, eu assisto vídeos da internet. Querido, isso aí não é edificação, não tem base bíblica. Eu trouxe ali toda a palavra para ele, aí eu pude ver, irmão, que mesmo trazendo todo o ensinamento, mostrando dentro da palavra, o coração dele estava cheio. E pessoas assim, irmão, são pessoas que se determinam nas suas ações. Então elas mesmo se escrevem o próprio livro da vida. Eu vou viver como eu quero, da maneira como eu quero. São pessoas adeptas a ideologias. E toda ideologia vem de uma teologia. Toda ideologia vem de uma teologia. Se nós vamos ver, tem tantas ideologias hoje em dia, né? Então o próprio apóstolo Paulo está deixando aqui bem claro para nós, né? Quanto mais que vai se aproximando aquele dia, ou seja, o dia em que Jesus voltar, nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, fortalecendo. Você sabia? Você sabia? Eu vou trazer algo aqui para você ficar bem entendido. Para aqueles que estão na casa do Senhor, na sã doutrina, quando o Senhor Jesus vier, vai pegar eles na palavra. Sabia? Só que a palavra de Deus tem versículos que diz assim, oramos para que o nosso Senhor não venha naqueles dias que nós estivermos reunidos em casa, em festas, finais de semana, sábados, enfim, datas comemorativas. Você está entendendo aí, né, o que eu estou dizendo? Então, para aqueles que vivem na palavra, o escritor de Hebreus 10, 25 está dizendo, não deixando de congregar, é um alerta, como de costume de alguns, entendeu? Queridos, ou você congrega, ou você se submete à palavra, ou você vai se enquadrar nessa palavra aqui, que chama assim, desigrejados. Se você vai para o culto quando você quer, se você vai uma vez por semana, se você quer viver de obras de caridade, não, eu sou uma pessoa que dou cesta básica para fulano, eu ajudo o pobre, eu ajudo a viúva, mas você não congrega, você é desigrejado. Desigrejados hoje em dia se enquadram nessas pessoas. Elas vivem as suas próprias ideologias e não querem se submeter à palavra de Deus. Então congregar quer dizer reunir-se. Congregar quer dizer reunir. A pessoa fala, eu congrego em casa. Primeiro, você tem que parar com essas suas ideias aí, porque é um erro de português bem grave aí. Congregar em casa, não, é um erro de português bem grave. Congregar é reunir, irmãos, é se ajuntar. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 5. Diz assim, assim também nós que precisamos fazer parte, cada um de nós, assim como nós que precisamos fazer parte, cada um de nós, assim também, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membro um dos outros. O corpo é formado pelos membros, e estamos ligados um com o outro, e Cristo é o cabeça da igreja. Para nós, o apóstolo Paulo está deixando claro, a igreja, nós aqui somos um corpo, entendeu? Se você for olhar em 1 Coríntios capítulo 13, todinho, está trazendo a trajetória, Paulo está narrando ali, a importância do corpo. Aí ele fala das mãos, o braço, perna, trazendo ali como o corpo da igreja. Se você olhar em Colossenses capítulo 1, versículo 18, referindo-se a Jesus, diz que Jesus é o cabeça do corpo. Corpo significa união, comunhão dos membros da igreja, que se unindo um só, você está entendendo? Se torna um corpo, onde Cristo é o cabeça. Então, não é de Deus, irmão, congregar em casa. A Bíblia é bem clara. Tem gente que tem raiva desses textos. Você sabia que tem pessoas que têm raiva desses textos? Pastor, mas Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Pega aqueles versículos isolados. Pastor, mas a Bíblia diz que nós que somos a igreja, não precisamos ir lá. Você está entendendo? Que é usar de versículos isolados para viver da maneira como quer viver. Você está entendendo? Encobre o conselho. A Bíblia diz que aquele que encobre o conselho não prospera, mas quem confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia.
Tem gente que tem raiva desses textos, tem gente que tem raiva da Bíblia, tem gente que tem raiva até de Deus, tem pessoas que não se dão com ninguém, tem pessoas que vivem de aparência, tem pessoas que, vem pra cá, preste bem atenção, criaram até um estilo de vida, que vão para a igreja quando querem, entendeu? Se julgam crentes, mas de crentes não tem nada, porque para a Bíblia nós temos que ser salvo. Então se você congrega, você de fato você é crente, você não é salvo. Você está entendendo? Se você não congrega, de fato você é crente, você não é salvo. Não tem base. Apresenta um versículo para mim, deixa nos comentários. Apresenta um versículo lá que te traz todo o respaldo que você pode ficar em casa. Tem outros que são pior ainda, vem para cá. Tem outros que quando vão vão para a igreja, faz o seu próprio grupinho. É comum, irmãos, acho que você já viu isso. Tem uns que quando vão para a igreja, uma vez na vida, outra na morte, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês para tomar a Santa Ceia, aí faz aquele grupinho, irmão, faz aquele grupinho que você olha e fala, nossa, estão indo para o cinema, não, estão indo para o shopping, não estão indo lá para Beira Rio, lá para a praça, estão indo para a igreja, irmão, vão quando quer, e quando vão, você olha assim, não estão indo para a igreja, você está entendendo? São os crentes de aparência, irmão, crente Raimundo. Quem conhece o crente Raimundo? Né? Como é que fala? É o pé na igreja e o corpo todo no mundo. Você conhece, né? Crente em cima do muro. Né? Quem não se dá com ninguém, irmão, quem não se dá com ninguém, nunca vai se dar com a igreja. Isso é fato. Se você não se dá com ninguém, você nunca vai se dar com a igreja. Porque com a igreja tem que ter relacionamento, tem que ter comunhão, né? Você tem que se relacionar, tem que sentar, conversar um com o outro, tem que criar esse vínculo. Tá? O evangelho é esse vínculo, desde da pregação até o ajuntamento. O evangelho é esse vínculo. Então você tem que buscar, entendeu? Cada vez mais, né? Muito, muito interessante também, quem não se dá com ninguém, nunca vai se dar com a igreja. Alguns ficam procurando versículos para se justificarem, como eu disse, né? Não pode e pronto, irmão. A pessoa está errada e acabou. Tem que congregar, irmão. Sai de casa, vai pegar sua Bíblia, se vista decentemente como uma mulher de Deus, como um homem de Deus e vai para a casa do Senhor. A Bíblia diz o quê? As mulheres que se vistam com modéstia. O que é modéstia para você? O que é modéstia? Vai lá no dicionário, Aurélio. Tem um dicionário aqui não, né? Está lá na livraria. Vai lá no dicionário, Aurélio, e vê lá o que está escrito. O que é viver com modéstia? Se vestir com modéstia. Aos homens, a Bíblia diz que procurais apresentar como obreiro aprovado, que não tem por onde se vergonhar e que estava manusear bem. A Bíblia diz, irmão, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem testemunha. Mas roupa não salva, mas a roupa não salva mesmo, irmão. Mas você vai de qualquer jeito para a igreja? Você vai de qualquer jeito para o fórum? Você vai de qualquer jeito para um órgão público? Você vai de qualquer jeito para uma delegacia? Vai? Você não entra nem na porta, irmão. E a igreja? Não tem respeito, não? Então se vista com modéstia, irmão. Entendeu? Cubra a sua nudez. Você quer ser crente salvo? Cubra a sua nudez. Quando vai para a igreja, se veste até o pescoço, tampa até os olhos. Aí quando está na calçada da vida, eu chamo calçada da vida, você está na porta de casa, você olha assim, meu Deus do céu. Eu falo, Espírito Santo, tampa meus olhos, para não ver a vergonha alheia. É desse jeito, irmão. Eu sou sincero no que eu falo. Se você está achando que eu estou errado, deixa nos comentários. Porque os seus comentários, sendo eles bons ou ruins, me ajudam de qualquer jeito, amém? E Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Agora, irmão, vamos cá. Agora, por que devemos congregar? Agora, então é a pergunta. Por que de fato nós podemos congregar? Até agora eu falei muita coisa, né? Mas vamos resumir agora. 3 motivos para que você... tem milhares de motivos. Tem um bocado. Se você for lá no meu canal no YouTube, você vai ver um bocado lá que realmente pastor, tem que congregar. Pastor, como é que eu faço para poder congregar? Me procura que eu te ajudo, irmão. Nós estamos aqui para isso. 3 motivos, de milhões de motivos que nós temos que entrar na igreja. Eu só tirei 3. 3 motivos. Primeiro, para ter mais revelações de Deus. Agora aqui pegou, hein? Mas pastor, mas eu tenho o profeta fulano, tenho o profeta ciclano, tem a mulher que revela, tem o homem que revela. Não, cara, você está por fora. Você está por fora, Para ter revelação de Deus é na igreja que você vai ter. Por quê, irmãos? Porque em casa você vai ouvir uma palavra às vezes, qualquer uma, mas na igreja você vai ouvir a palavra que o Espírito Santo vai trazer para você.
Então, na igreja tem toda a diferença, né? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 26, que diz assim, ó: que diremos, pois, aos irmãos? Quando vos reunir, cada um de vós tenha salmos. Olha aí, olha o diálogo chegando aí, ó. Tenha salmos, aí vem para cá. Tem doutrina, tem revelação, tem línguas estranhas, tem interpretação também. Aí vai, faça tudo isso para a edificação. A pergunta é, você vai ter tudo isso dentro da sua casa? Ficou em silêncio, né, irmão? Ficou todo mundo em silêncio. Aí você vai ter tudo isso aí dentro de casa. Você acha que você indo atrás... A Bíblia diz, ó, que não sejamos igual a meninos. O menino, ele é imaturo nas suas ideias. Ele não tem uma mente madura. O cristão salvo, ele é amadurecido na fé. Então ele vai para os pés de Jesus, ele vai para a igreja para ouvir uma palavra, para ver como é que você pode. Você está doente e como é que você vai ser diagnosticado? A sua enfermidade é espiritual. Tem enfermidades físicas que elas são interligadas com o mundo espiritual também, irmão. O pecado gera isso também. O pecado também gera enfermidades físicas. E todo cristão sabe dentro da palavra de Deus. A verdade é uma só. Na sua casa você come o que você quer. Escute bem, olhe bem nos meus olhos. Na sua casa você come o que você quer. Na igreja o cardápio quem dá é Cristo. Grava para você, durma com essas palavras. Na sua casa você vai comer filé mignon, você vai comer carne moída, vai comer arroz com ovo, você vai comer carne seca com farinha, você vai comer o que você quiser. Mas na igreja não, irmão. Na igreja não é você que escolhe o que você quer ouvir. Não, irmão. Se você é salvo, você já sai de casa com consciência que Deus vai ter uma palavra para mim. Na sua igreja, lá o cardápio que é oferecido, lá quem dá é Cristo. Irmãos, pelo Espírito Santo. O pastor lá, o obreiro, o presbítero, lá o evangelista, ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então pega para você a visão. Segundo motivo, irmão, para que nós congregamos. Para receber um socorro nas tribulações. Você sabia? Irmão. O segundo motivo aí, dentro de milhões de motivos, o segundo motivo para você receber o socorro nas tribulações. E elas existem, irmãos. E não são poucas não são muitos. Talvez você está aí na calçada da sua casa, deixando de ir para a igreja, sua vida sentimental está acabada, vida financeira nem se fala, a sua casa está deteriorando tudinho, está se acabando, as paredes estão rachadas, está acontecendo, então tem isso. E o que está acontecendo? E aí? Não, diga aí, irmão. Você está passando por tribulações aí, ó. Tem pessoas que estão... Sabia que tem pessoas que se acomodam às tribulações? Porque não querem ser confrontadas na igreja, irmão. E as tribulações existem, não são poucas não. Olha o que diz lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Orais uns pelos outros, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Sarando, as vossas orações se tornam justas. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim, ó, que aquele que vive isolado se levanta contra a verdadeira sabedoria. Para você, vou repetir, Provérbios 18, versículo 1. Que aquele que vive isolado se levanta contra a própria sabedoria. Você está entendendo, irmão? Então é muito sério o que você está vivendo. Ficar sem congregar, em outras palavras, é suicídio espiritual. Irmão, ficar sem congregar é suicídio espiritual. Pastor, mas eu posso perder a minha salvação? Olha, a Bíblia diz que nós crescemos na igreja, crescemos espiritualmente na igreja, porque na igreja tem tudo isso aí que eu disse aí mais um pouco. E a Bíblia diz que o crescimento espiritual é para a salvação. Paulo diz a Timóteo, fortifica na graça. A Bíblia diz o quê? Crescei-vos na graça e no conhecimento. Você está equivocado aí na sua maneira de viver. Como você interpreta a sua vida? Ou melhor, como você interpreta aí o seu relacionamento com Deus? A igreja primitiva se unia na congregação e todo mundo junto ali se unia. Quando eles precisavam de alguma coisa, entre eles se entendia. Paulo estava precisando disso, Maria estava precisando daquilo, cada um pegava, juntava tudo, levava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam, dividia para todo mundo, e todo mundo se saciava bem. Você está entendendo?
Então está faltando o que, irmão, para você? Em palavra de Deus, irmão. Se você está rejeitando essa palavra, então você vai ficar em casa. Fique em casa. Olha, quer ver? Ó? Sabia qual é o maior vilão do crente ou cristão? Porque tem os cristãos que... Você entendeu, né? Sabe qual é o maior vilão do cristão que quer ficar em casa e não quer ir para a igreja? Sabe qual é o maior vilão do cristão? Qual que é o maior vilão? É esse aqui, ó. Ó. Esse aqui, tinha até uma thumbnail, né? Vou até chamar a thumbnail para colocar. Esse aqui é o maior vilão do cristão que quer ficar em casa, porque ele acha que por aqui ele faz tudo. Tem pessoas que deixam de ouvir a palavra e se envolvem em tudo que não presta, não se edificam, entendeu? Mas na igreja não querem ir. Então o maior vilão do cristão é o aparelho celular. Então, irmão, é muito sério. Essa é a vontade de Deus, que nós congregamos. Terceiro e último motivo, da importância de nós congregarmos. Os nossos dons são desenvolvidos na igreja, entendeu? Por exemplo, irmãos, vamos lá. Deus, ele quer, a Bíblia de Paulo diz nas epístolas paulinas em Coríntios, que os dons estão disponíveis à igreja. Você está entendendo? A igreja que está em reunião. Se você for para o livro de Atos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 6, Atos capítulo 9, 12, 16, e vai subindo as cartas de Paulo ao Coríntio, a Bíblia diz que estavam todos reunidos na igreja, o Espírito de Deus defragou, todos foram cheios, distribuindo línguas. A uns foi dado os dons de língua, outros de interpretação, outros de revelação, que mais outros dom de cura, outros dom de ministrar a palavra, outros dom de louvar. Então, os dons, irmãos, os dons são desenvolvidos dentro da casa do Senhor, na igreja. Entendeu? Através de uma palavra, você pode receber uma palavra de impacto, e aquela palavra pode transmitir a cura, você pode ser cheio ali, tudo pode acontecer dentro da igreja. Dentro de casa, não sei nem o que dizer. Agora, dentro da igreja eu sei que tudo pode acontecer, né? Qual dom é o seu? Pastor, eu não sei. Na sua casa você vai desenvolver esse dom? Não, na sua casa você não vai desenvolver. Se eu pergunto para você qual que é o seu dom, irmão, qual que é o dom que você mais usa? Eu não sei, pastor. Então é sinal que você não está indo para a igreja, irmão. Você não se criou raiz, não tem vínculo na igreja, em casa, entendeu? Aí eu te pergunto, você vai pregar no seu travesseiro em casa? Em casa você vai pregar para o seu travesseiro? Você vai pregar para o teu cachorro? Eu conheço pessoas que não congregam, se dizem cristão, não vão para a igreja, mas ficam falando com o seu cachorro dentro de casa. Ficam pregando para o seu cachorro. Eu conheço pessoas que ficam mais ainda, meu pai, que são atônicas. Elas ficam louvando para os seus cachorros. Me diga uma coisa, olha a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que acha que está caminhando para o céu e está escorregando num tapete bem macio, irmão, diretamente para o inferno. Então eu conheço pessoas que pregam para os seus travesseiros, louvam debaixo do chuveiro, louvam para os seus bichos de estimação. Você está entendendo? Por quê, irmãos? Porque não querem ir para a igreja. Então quem não vai para a igreja faz tudo isso dentro de casa, né? Tem que ir para a igreja para se desenvolver. Tiago, 2 Timóteo, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 6, está escrito: por esse motivo te exorto, que depois que o dom de Deus que há em ti, a imposição de mãos. Está entendendo o que Paulo está dizendo? Queridos, igreja do Senhor, desperta os dons, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, está bem claro, não tem desculpa, temos que congregar. Então, a pedido dos nossos irmãos internautas, podemos congregar em casa? A resposta é não, não tem base bíblica. Você tem que ir para a igreja, você tem que ser salvo, você tem que crescer espiritualmente. Não adianta você querer apresentar um versículo, não tem ideia, entendeu? Podemos congregar em casa? A resposta para os nossos irmãos, a pedido dos nossos irmãos, a resposta é não. Amém? Compartilha, irmão, que live maravilhosa. Compartilha. Tem pessoas que estão vivendo aí, são desigrejadas, tem pessoas que querem, que se enquadrem em tudo que eu disse aqui. Então, leva essa live, compartilha, se inscreva lá no canal no YouTube. Lembra dos irmãos que eu deixei um apelo, né? Lá no começo do vídeo, se os irmãos, você que assiste o nosso trabalho, seja onde for, qual for o canto do mundo que você assiste, graças a Deus, irmão, nossos vídeos estão chegando nos outros países,
Portugal, já vi na Espanha, nos Estados Unidos, na África também, os nossos conteúdos têm chegado lá. Como eu não tenho um populacho da África, né? Não consigo expressar o linguajar dos africanos, muitas vezes eu peço que alguém traduz para mim e dá tudo certo, mas graças a Deus os nossos vídeos estão chegando. Se você sentir de Deus abençoar esse ministério, abençoar esse projeto, com aquilo que Deus tocar no seu coração, nos ajude, irmão. Para esse ano, eu ainda quero montar um escritório de podcast. Olha, eu tenho que colocar ferramentas de trabalho ali, preciso de um notebook, tem 2 câmeras para colocar, porque quando eu fizer um escritório de podcast, eu vou chamar pastor, os pastores, vai ter 2 pastores, um debatedor, e nós vamos estar trazendo assuntos, irmãos, dentro da palavra de Deus. Então, para mim chegar lá, eu preciso da sua ajuda. Se você sentir de Deus, e aquilo que você precisar, puder ajudar, nos ajude, amém? Agora se inscreva lá no nosso canal no YouTube, amém? Compartilhe essa mensagem, é mensagem de Deus. Até amanhã, meio-dia nós estamos entregando o nosso jejum e à noite culto congregacional, amém? Fica na paz, Deus te abençoe, congrega!